Bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você vai assistir aí, Intervalo UFC, mais uma edição especial, porque é o nosso 15º encontro, né, semanal, aqui junto com os professores, alunos, e hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos aqui muito interessantes. Ex-alunos já também, né? Ex-alunos também, Desempregado, inclusive. É o nosso mais novo desempregado. E nós vamos falar sobre alguns tópicos interessantes, desde as quartas e semifinais e final da Copa do Mundo, como o nosso futebol nacional, né? A gente vai debater sobre algumas situações interessantes, tá? Tá bom? Então, para início, nós vamos falar sobre as semifinais da Copa do Mundo. A gente teve a Laranja Mecânica, apanha da Argentina. A Laranja Mecânica, 3-0 Argentina, um jogo contra a Croácia. Eu quero ouvir de vocês a opinião, né, sobre esse jogo, que foi um jogo... Ganhou ou perdeu, né? Bem... Eu diria o Caio Ribeiro, né? Ganhou quem jogou melhor, né? Não, eu acho que a Croácia foi uns bananões. A turma tem falado aí que, usou outra tática que a Argentina, que o Brasil teve um livramento. Eu não sei, às vezes a gente pensa que não sim. Isso é mentira. Clássico é jogo que não ia ser... Clássico, o livramento. Isso aí ia ser 1x0 sofrido. Porque no A Croácia jogou diferente. Quando é clássico, a gente não pode cravar um grande favorito, né? Então talvez o Brasil, mesmo tendo tivesse passado no aperto, na dificuldade, com prorrogação e tudo, se tivesse passado, contra a Argentina não ia ser fácil para a Argentina também não, né? Seria um clássico. Mas a Argentina jogou como o Brasil deveria ter jogado. Deixaram o Messi jogar, deixaram o meio jogar. Não, teve o lado bom sim pro Neymar, né? Que se tivesse um Brasil e Argentina, a primeira dividida, alguém logo no tornozelo dele. Ele não jogava mais a Copa. Iam tentar mais certo, né? Vocês não acham que o Messi é muito respeitado nas jogadas individuais, assim? Porque teve aquele último lance que ele carregou no terceiro gol, o marcador ele fica ali... Mas depende, viu, meu amigo? Porque o Van Dijk não respeitou muito ele não. Ele jogou contra a Holanda, mas gente, ó, se você compara Messi e Neymar em relação à postura de jogador, os caras realmente respeitam mais o Messi. Mas também tem que ver uma coisa. Porque o Messi e Neymar aqui, né? O Gvardiol tem 20 anos, né, mano? O cara tá na Copa pra aparecer por mundo. E o Messi, cara, Ele é mais fora baixo. dos gramados, o Messi é mais tranquilo, cara. A relação dele com todo mundo é boa. E o Messi tá no time que Já bate o nos Neymar, outros, né, mano? Neymar Ele gosta tem essa de- vantagem, né? Gosta é. de brincar. Cheio de pitbull fazer solto hora, ali, né, mano? né? Neymar gosta de brincar, fazer hora e tem algumas rixas no futebol. Então, A vida pessoal do tem uns cara. ali que entram O mesmo na Messi maldade. é metido mais como já adulto. E o Neymar ainda é como É moleque. porque os por isso que dribles do sim, Messi, eles são mais precisos. Neymar humilha todo mundo. Os Tá dribles certo. do Neymar, que nada contra, meio que geram uma certa humilhação aos marcadores, então a marcação chega de forma desproporcional. A O Messi pergunta não, é- geralmente puxa para um lado, vai, puxa para o outro, vai, um bolinho. Tu acha que o Messi você precisa assim driblando o Gattuso? Beleza, França e Marrocos, 2-0 França. Felipe Melozinho nele. Né, Cauê? França 2-0, sua opinião aí sobre esse jogo. A França passou sufoco. Quem ganha, Fran? Passou sufoco? Passou sufoco. Passou muito Pro sufoco, Marrocos. é injusto. Futebol é injusto. Era acostumado a ter feito pelo menos um gol no Pobre do Ele Marrocos. tava 1-0 e o Marrocos botou bola na trave. Foi. Não fez o que é ruim mesmo. De bicicleta. Com todo respeito ao Marrocos. Ruim não, eles são bons. Não, tipo, acho Pois é, que chega até a na- semifinal. Na finalização eles destacaram. Eu acho que eles não foram bons. Só o não centroavante foram dele que é ruim. efetivos, né? É. Não foram eficientes na... Mas na Fazer bola o eles são bons. É, Eu quem acho não que faz eles leva, mostraram né? que eles mostraram, na verdade, que o futebol é esporte coletivo, né? É aquela velha Sem tática, nenhum nome vamos muito- ser 11, né? É, também. Sem nenhum nome muito E é injusto. absurdo, cara. Eles Mas tem jogaram um de nome coletivo, absurdo, sim. os Hakimi Ziyech, de não, o Ziyech, Hakimi e o Ziyech, Ziyech, pois os é. jogadores. Teremos uma E outra, final. se você pegar assim, desculpa, individualmente, o Ziyech é o quê? Um E- grande jogador. Banco no time que ele E joga. olha que o No Ziyech Chelsea, que quase não tá, não não vai vai pra pra Copa, um momento viu? absurdo. Como é que Ele foi? já foi Quase titular que o também. Ziyech não ia pra Copa porque o antigo técnico do Marrocos não queria convocar ele, tinha rixa com ele. Ele meio que fez com que demitisse. Se não chama o Ziyech, é o Marrocos Marcos não tinha ainda Marrocos aí. Interessante. certo. E deu certo, né? Fosse fazer um palpite aqui, Gabriel, França ou Argentina? É muito difícil. Gabriel. Argentina, infelizmente. Não, peraí. É o que vai dar, Não, o que ele acha campeão, que vai campeão, ser campeão, campeão, ou que campeão. ele torce pra que seja? Não, eu acho que vai. Eu não Campeão, né? Torcer pela bomba. Tô Acabar logo a tô final. os dois. Uma Tem bombinha. como os dois perderem? Eu Uma queria bombinha. Tem essa opção? Eu queria essa. Só uma bombinha, só pra não ter final mais? Não precisa. Eu Mas acho... não, bomba não, para matar só uma Macho. função alienígena. assim. Fazer aqui uma ponderação que eu fui outro dia num grupo aqui de amigos. Eu nunca torci pro Fortaleza depois que o Ceará foi eliminado da competição. Ou vou torcer pra Argentina porque o Brasil saiu.
Eu quero que a gente não. Ele olha pro Teixeira. Vamos. Calma aí, deixa eu Teixeira falar. vai jogar xícara. Deixa eu ver sua opinião aí sobre o final. Foda. Você vai- Assim, França ou Argentina? é um jogo muito parelho, na minha opinião. Porque eu acho que, em termos de coletivo, a França é melhor. Eu acho. Até porque dá pra formar 11 pares, né? Não, eu acho que a França é melhor coletivamente. E a França vai? A Argentina tem Vai ser um peça, jogo bom. tem algumas peças ali, mas tem alguns pontos fracos. Eu A vejo, Argentina se fechar, o eu Messi vejo acaba a a Argentina França todo como dia. um pouco superior. Agora eles têm que marcar o Messi. Mas o difícil é marcar o Messi. Agora vai ser um jogo interessante, porque se você observar os dois jogos, tanto a Argentina como a França, elas fecharam Elas são parecidas, no contra-ataque. né? E agora quem vai estar jogando, né? Agora o contra-ataque da França, eu quero ver Não, passa. pegar, viu? Quem Eu vai não mais sabia nem que o não? Rabiot corria, mano. Só o Dembélé, Rabiot só o Dembélé e o aprendeu Mbappé. a forma inexplicável. Vamos adiantando, já Giroud tem nem ali conta, mas só o Dembélé e o 5 Mbappé. minutos, vamos pro próximo tópico. A questão do Tite, né? Nosso Eu acho que o técnico. Voivoda devia ir. Opiniões dividem técnicos brasileiros, técnicos estrangeiros. Cafu recentemente disse que falava de Rogério Ceni e Diniz, né? Ceni na seleção. é Não, o brincadeira. Ceni ainda Vila. vai, mas o Diniz nunca ganhou nada. Mas a gente precisa da Ana Maria Braga, que é a pessoa que tem frase motivacional todo dia. E aí, Teixeira, sua opinião aí sobre Tem que ser um estrangeiro. Tá na hora. Vocês têm alguma ideia de que alguma Não vez é tenha preconceito, mas tem que tido ser. um 2 vezes já. treinador estrangeiro? 2 vezes nas décadas antigas. Eu acho que Foi? no cenário atual, gente, de treinadores brasileiros, Não dá não. eu acho que não tem nenhum nome que seja unanimidade, não. Guto Ferreira. No momento, não, sério, eu acho que no momento, eu acho que um treinador bom de fora Doriva. daria certo. O Ancelotti disse que Tá já bom. aceita Ele a vem, proposta, né? a Eu escutar falei a proposta no meio do ano. Eu acho E que a é o CBF momento. aceitou? Eu acho que é o momento, um treinador de Pra fora. coroar. Com outra a carreira visão, como técnico. né, cara? Só falta O cara a ganhou as Copa 5 grandes Ganhou ligas do mundo. A Champions, ganhou o Mundial. ganhou 2026 é nosso, vários então, dele. O cara sabe que dá pra deixar o Rodrigo e o Vinícius Júnior juntos no mesmo pois é. time. E ele gosta de jogar com brasileiros, então... Ele gosta do Brasil, ele é vida louca. Gabriel, sua Nas opinião costas. sobre Já um é. possível técnico estrangeiro ou brasileiro? Assim, o jeito de jogar europeu, ele é muito interessante porque ele é estratégico, né? Antes a gente tinha a malandragem de jogar futebol. Só que essa malandragem já foi copiada pelos outros países, então já está manchado. Já não funciona mais. Já não né? funciona mais. Ela precisa realmente de uma estratégia. Não E se for para experimentar, eu acho que tem que experimentar de agora, porque tem ainda um percurso, né? Isso, Então, tem um tempo. Se for de estratégia, o Dorival tem um plano. E eles fizeram que ele não deixa a gente. os jogadores desse mundo globalizado, gente, os jogadores do Brasil jogam na Europa. Então eles já são acostumados ao estilo de jogo. Tem isso também. Eu tenho mais preconceito com o gringo, né? Mas infelizmente tem que ser. Tem que Vamos ser. falar do terceiro ponto, morte do jornalista. A gente viu acompanhando aí que 3 jornalistas, né? Um barco pegada, né? Mudou agora aí a pegada da nossa conversa. Falando. É com você, Águia Dourada! Vamos falar um pouquinho sobre esses jornalistas que partiram aí, né? Vamos lá. Foram 3 jornalistas, né? Partiram, Inclusive foram marxistas. um fotógrafo Qatari, né? Local, que faleceu também. De divulgação de coisas que a gente ficou sabendo mais é do Grant, né? Que foi o estadunidense que morreu lá agora recentemente. Mas o pessoal tá atribuindo muito a situação que ele estava utilizando uma blusa, né? Com uma manifestação LGBT, queria mais e tal, teria sido por isso. Só que a mulher dele, e tem uma perícia médica do New York Medicine, que disse que na verdade ele tinha um problema e ele não sabia, né? Ele morreu por uma questão de pressão. Ele deveria ter um aneurisma. Quem foi a pressão dele? O pessoal do Catar? Ela ganhou foi dinheiro pra falar isso. Foi um laudo do New York Med. Não, ele não entendeu. Né? Aí saiu que ele teria esse aneurisma, só que assim, fica muito obscura a situação, né? Porque o cara diz, ele tinha esse aneurisma aí, a mulher falou que era isso, mas aí um diz, não, ele não sabia e tal, mas acabou falecendo no jogo da Argentina, né? Argentina e Holanda. É no mínimo estranho, né? cara? E, Três. não, o mais estranho nessa situação é que o primeiro que faleceu, eles revelaram agora, né? O primeiro deles. O cara faleceu no dia 21 de novembro. E só revelaram agora, né? O primeiro que faleceu dia 21 de novembro e revelaram agora. Só que não disseram assim qual foi a causa da morte dele e tal. Sim. Aparecendo aqueles russos lá. Aquele- Da mesma forma, Puro com a bandeira no meio do campo. o cidadão Qatari, né? Que foi o fotógrafo que faleceu e também
Não tem causa da morte, não tem informação nenhuma, é bem... Essa questão das mortes, ela piora um pouquinho, porque tem aquela questão do jogador do iraniano também, né? Que queira ou não, tem a mesma pegada política do Catar. Então, sempre fica aquela dúvida se foi fatores de saúde ou fatores sociais. Né? A verdade é que essa Copa vai ser lembrada por muitas coisas. Futebolisticamente falando, a questão do Marrocos, né, ter chegado, as zebras que aconteceram, Desde o início da construção dos a estádios, questão né? aí as questões políticas, né, das mortes, né, 60 mil mortes, né, em relação à construção dos estádios, a questão das manifestações veladas dos iranianos e perseguição, questão de pessoas presas, mulheres sendo perseguidas, pessoas que desaparecem. A rixa entre o Marrocos e a Península Ibérica, lá, Portugal e Espanha. Pois né? é, e aí... Os mouros e tal. Tive até a França, né, também teve um posicionamento com o pessoal de Marrocos, né, que não era pra ter bandeira, não era pra ter ninguém vestido de nada que fosse relativo à seleção de Marrocos, né, no dia do jogo, que era pra evitar confusões. Né. Perfeito. Vamos falar sobre o futebol nacional agora? Vamos falar sobre essa venda aí do Hendrick? Teixeira? Cara, o Hendrick foi anunciado, né? 16 Eu anos. fico sempre com o pé atrás em relação a esses foi. Já valores. foi, Real Madrid já não Não, eu digo os valores reais, né? A gente fica sempre com o pé atrás. Mas vamos lá, 72 milhões de euros, o que equivale a pouco mais de 400 milhões de reais. Mas nesses 72 milhões, 12 milhões é de impostos. De impostos. 12 milhões de Gente, euros. é um negócio, faz parte, é um negócio absurdo. Eu estava vendo, pesquisei lá, e o GE traz o ranking das 10 maiores transações de jogadores brasileiros. O Neymar, quando foi do Santos para o Barcelona, foi por 88 milhões de euros. Né? E agora 72 milhões o Hendrick é o segundo e vai para o Real Madrid. E um detalhe, o Hendrick, o moleque só vai em 2024. Cheio de porque sonegação. só pode- Caso lá. Por causa da idade, né? De rápido. E o que chama atenção também nessa lista, gente, é o Real Madrid. Que está pegando, acho que 3 ou foi 4, né? Porque Mais foi um o nome. Hendrick, Brasileiro. o Efeito Rodrigo, Neymar, o nome o disso. Vini Júnior. Pronto. Tem a recomendação do presidente para os olheiros para nunca mais perder nenhum novo Neymar. Porque o Neymar, na verdade, ele era para ter ido para o Real Madrid. Fez teste na categoria de base do Real Madrid com 14, 15 anos. Eu nem vejo. Sendo que na hora de fechar o contrato, balançou para ir para o Barcelona. Aí desde então o Real Madrid colocou a ideia de que não vão perder mais ninguém, nenhum novo brasileiro. Mas se fosse pra eu escolher morar entre Madrid e Barcelona, eu preferia Barcelona também, ó. Só dois pontinhos sobre Fala essa agora. questão do efeito Neymar. Apesar de ser um moleque, ele traz uma coisa boa para os outros jogadores brasileiros. Vamos Sim. ter que admitir isso, né? Um moleque no sentido aí da disciplina dele. Porém, me assusta essa contratação cedas e precoces de jogadores brasileiros, porque se a gente pegar Ronaldinho Gaúcho, quando ele estava aqui, jogando no time brasileiro, ele jogou uma bola muito boa em Barcelona também. Porém, o jeito que eles preparam os jogadores lá, eu não sei se combinaria com o jogo de brasileiro jogar. Porque os jogadores ficam mais fortes e mais pesados. Como é que eles ficam mais fortes? Ficam mais fortes. Mas hoje em dia, E a isso me visão dá medo. de força deles não está mais relacionada a ganho de massa muscular, que nem fizeram com o Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano. Hoje, você pegar os grandes atletas mesmo, eles estão fortes, mais magros, né? Tipo, Os caras em 5 meses já ficam bombados. Vamos lá. Miller, Vitor Pereira, Mengão. Polêmica, Lá, Vitor polêmicas. Pereira, Corinthians, Flamengo. Vai. polêmica não, o cara tinha contrato, ele preferiu anunciar um motivo familiar em vez de expor os motivos políticos, que aí já é dele mesmo. Ele nunca saiu de nenhum clube reclamando do clube, então ele sempre fez isso. Aí então ele preferiu dizer que ia cuidar da sogra. Aí o Flamengo, rapaz, Dorival pode ser que saia. Mas não ficou feio a imagem, assim. Não ficou como uma mentira. O que mas ficou uma de desculpa. última Não, mensagem mas- pro Corinthians? Não, né? era Da O parte dele, né? pessoal só pega o recorte. O Flamengo chegou é o seguinte: a gente paga o seu salário, paga a casa pra você vai ficar e a gente paga toda a despesas médicas da sua sogra. E quantas pessoas forem necessárias pra cuidar dela. Que seria um motivo Então, que ele Que saiu. era o ela vem motivo. pra cá. Então vai vir a família toda pra cá. Flamengo é Então, cruel, né? É, mano.
Não, o Miller fica mandando e-mail pro Corinthians, mano. Paga o teu estágio. Deixa meu treinador, paga o teu estágio. Agora vai ser assim, né? Ele é um treinador mais firme, diferente de... que ele já teve até problemas com o Roger Guedes, alguns jogadores do Flamengo já entraram em contato com os jogadores do Corinthians, ele é bruto. Aí o Flamengo já temendo isso, Vai brigar o Gabigol, vai quebrar o quem time. é que contratou? Contratou o preparador físico de 2019, que a galera tava pedindo a volta dele, que era a época que o Flamengo tava voando. Aí vai chegar, que eu acho que é Mário Sérgio, se eu não me engano. Paulo Música. Não, aí vai chegar esse preparador para compor o elenco, né, da comissão. Então já é uma galera que é pra ver se não tem problema de relacionamento, alguma coisa do tipo. Vamos falar do nosso feijão de arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Bem rapidinho pra gente... Gente, mercado da bola, futebol cearense. Bora passar a bola primeiro pra ti, vai. As últimas do Vozão, hein? As últimas do Vozão, vai. Olha ali pra galera ali, ó. Não gostei do Marcos Vitor indo embora. Não gostei. Bahia, né? 3 milhões e pouco. Ele é novo, mano. Ele era pra ter jogado agora a Série B. Se vendesse. Depois. Mas eu gostei do programa no site. Mas a realidade agora, a folha de Ceará deve ficar em torno de 2 milhões. Tipo, Não lembro do último. E era 5 milhões e meio. Era 5? Ceará não segura nunca o Vina ali. Vasco E aí o Não, Vasco eu tá Se Deus vindo. quiser, Eu acho se que Deus nem tem quiser. ambiente pra ele, cara. Não, Chegou. Igual o Vina na Série B ali, vai... O Vina ele é Chegou um brilhar, jogador ele do Náutico, destruiu. né? Ele destruiu na Série Chegou um B. jogador do Náutico. Jean Carlos. Eu gosto dele. Um do Ituano, se não me engano, né? E já começou de férias com eles também, né? Que o Ceará, meu amigo, não pode ver um jogador, né? O Fica no Giancarlo, aeroporto. Giancarlo, o Caio parece que Gonçalves e o Arthur Rezende. Presente. Né? E Vila o... Nova, se não me engano, né? Quem Ia fez trazer o Leandro Cachaça, né? O problema é que o homem agora vai ser preso, né? Mas aí não dá. E o do Fortaleza também. Gente, o pessoal fica meio inquieto com relação a contratações do Fortaleza, mas a gente tem que analisar o seguinte: o Ceará ele está mudando, tendo que se desfazer de peças mais caras, enxugando a folha, então é natural que ele tenha mais saídas e ao mesmo tempo ele tem que repor rápido. Já o Fortaleza ele tem algumas posições mais carentes, por exemplo, as laterais, principalmente a esquerda, mas ele tem uma base. Então, a exemplo do ano passado, que a gente também, eu lembro que a gente ficou ansioso, cadê as contratações do Fortaleza e tal, mas o mercado está muito inflacionado. E agora, Então, com a vinda do Ender, que vai inflacionar. pois é, Vai como o time tem as peças ali para começar, então ele está indo com calma, nos pontos chaves. Eu acho que está certo, só que a gente fica impaciente. Tem que É ser mais- efetivo também. Eu achei burrice do... E tem que do Rato. acertar. É como o Não Ceará. é, mancho. Quem vai pro São Paulo, mano, de Fortaleza? O Rato? Deixa o Rato lá. É porque Mas ele ainda tá, bem que- o ego dele tá lá em cima também, tá achando que é jogadorzão. Ele vai ser reserva. Vai ser bom, Ele não, vai vai ser ser bom reserva, quando né? o São Paulo começar Ele vai ser reserva. a apanhar aí na 10ª A faixa de rodada idade dele também e é muito continuar alta, pelas sabe? próximas 20 Mas ele horas. tava pedindo muito, por isso que Não, o pai não e o quis. Fortaleza ofereceu muito. Eu acho que não O vale isso Fortaleza não, ofereceu cara. 2 anos de contrato, 5 São Paulo milhões. 3, não foi? 5 milhões no rato, mano. Mas quem quer que ele passar 3 anos sem ganhar O nada, Rato, mano? cara, né? O cara pega um gato, mata ele. Mas agora Deus sabe o que faz. Imagina se fosse o Rato vindo pro Ceará, mano. Era a piada pronta, mano. É mesmo. Gente, Perfeito? Paulinho, deixa eu... Deixa eu... gente, Fala, nós estamos encerrando esse ano a temporada do Intervalo FC. O Paulinho vai assumir definitivamente a partir de Muito janeiro. obrigado. Pode ir certos detalhes aí da... Vai, Novos, mas assim, sabe aquele jogador que se ele não tiver no time não tem jogo, porque ele é o dono da bola? Pronto, eu só trago o microfone se você... Então, próximo ano, novo formato, O né? Paulo assume a microfone do Nova Teixeira. coordenação, novo nome, né, Paulinho? Novo nome. Em breve, em breve. E outro detalhe, Se liga nos stories. e outro detalhe, o programa agora vai ficar exclusivo, esse ainda não, mas o próximo janeiro vai ficar exclusivo no novo canal do Apenas Colégio. para membros também. Colégio Êxodos TV, Só assim que não. vai vir em janeiro, com todo gás, né, Se Paulinho? inscrevam, né? Se inscrevam aí, e é isso. Boa. Tudo certo aí? Cauê tá se despedindo. Cauê. Cauê É fez, verdade, terminou o terceiro ano, nem né? lembrava, Tem empregado. Não sei se o futebolês está precisando, ou jogada, alguma coisa assim, ou Se outro, né? estiver precisando de alguém pra ser youtuber, tá aí, ó. Pronto, o Cauê aí tá à Os 32 disposição. torcedores, Parabéns, vai Cauê. ter 31 Vamos então. visualizações, mas... Um abraço, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra Feliz todos. Navidade. Feliz Navidad. Tira primeiro a mensagem. Dá pra ter